Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Matheus. Nós vamos estar dando continuidade à terceira aula de lógica aqui de programação. Eu não vou dar... Eu vou estar encerrando esse conteúdo de lógica hoje com o diagrama de Venn e também com a ideia de tabela verdade, porque assim, eu acredito que a lógica ela é importante, mas não é importante tão a fundo, por exemplo, na relações de sentenças lógicas, não lógicas, inversões de sentenças lógicas para não lógicas. Isso é mais coisa de concurso. Isso são questões que são mais utilizadas para concurso de raciocínio lógico, por exemplo, concurso PM, concurso de... dentre outras funções. E esse não é o foco aqui. O foco aqui é a gente entender o que é lógica, entender como funciona e saber por que isso é necessário na hora de programar o seu aplicativo ali. Essa é a intenção. Então é isso, bora lá. Ok, aí eu abri aqui o nosso slide para a gente ter uma ideia melhor de como isso funciona. Na questão de lógica, nós temos preposições. O que são preposições? São sentenças ou frases que são afirmativas ou falsas. E essas afirmações ou negações, elas podem representar condições para que determinada função da nossa aplicação seja executada. Por exemplo, eu criei aqui essas duas preposiçõezinhas aqui. Nessas duas preposições, vamos supor que o requisito básico para um cliente conseguir determinado benefício é que ele seja brasileiro. Então aqui eu só vou conseguir dar o benefício para Cláudio se ele for brasileiro. E essa afirmação aqui corresponde a isso, ele é brasileiro. Então se eu criar um programinha que tem uma condição que fale, ó, se tal cliente for brasileiro, ele recebe. Aí vai estar lá dentro essa condição aqui, ele é brasileiro, então ele recebe. Ok, agora vamos supor que dentro dessa condição eu precise que Cláudio seja brasileiro e Lucimar também seja brasileiro. Eu vou colocar aqui, Cláudio é brasileiro e Lucimar é brasileiro. Percebeu que eu botei a letrinha E ali? Por quê? Esse E significa que para que eu consiga determinada condição, satisfazer determinada condição, ambas as preposições, ambas as frases sejam verdadeiras. Ou seja, aqui você acaba por implementar um conectivo lógico. Esse conectivo lógico ele é representado pelo acento circunflexo. Ou seja, se eu quisesse botar que a preposição 1, e preposição 2. Aqui é uma forma de demonstrar, uma forma de símbolos, como que uma frase e outra são verdadeiras. E no meio dessas frases nós temos um conectivo E, que é representado pelo circunflexo. Então tá, nós já entendemos que preposições são para satisfazer condições, são utilizadas na lógica para satisfazer condições. Nós temos aqui a regrinha de negócio que para o benefício ser utilizado, ambos os clientes têm que ser brasileiros. Ok, então aqui nessa situação nós colocamos isso, demonstramos com preposição 1 e preposição 2 são verdadeiras, nós conseguimos entender que ambos os clientes são verdadeiros, são brasileiros, e nisso nós temos o benefício implementado. Então, se isso aqui fosse um programinha, essa seria a lógica implementada por trás dessa ideia de preposições e tabela verdade. Ok, agora se eu quisesse demonstrar que, por exemplo, Cláudio é brasileiro e Lucimar não é brasileiro, como que eu demonstraria isso aqui no código? Eu colocaria until, ou seja, Cláudio é brasileiro e Lucimar não é brasileiro. Aí, se eu fizer essa estrutura aqui, eu vou ter um resultado falso. Por que vai ser falso? Porque a minha condição é que os dois sejam brasileiros. Como um não é brasileiro, o resultado da preposição final é falso. Então, o que é essa lógica de tabela verdade? É você fazer conta com frases, juntando frases com determinados conectivos. Eu não vou me implementar, não vou ir muito a fundo disso, porque como eu falei, a intenção a gente já é partir logo para a programação. Mas a gente tem que entender que aqui nós temos
vários tipos de preposições e vários tipos de conectivos. E eu trouxe aqui também uma imagenzinha para demonstrar melhor como esses conectivos funcionam. Aqui eu tenho uma imagem que demonstra a maioria dos conectivos que a gente vai estar utilizando. Como nós vimos ali, nós temos o conectivo não, né? Que vai ser esse tiozinho representado pelo tiozinho. Aqui, ó, não. Nós temos também o conectivo e, que vai ser representado pelo acento circunflexo. Nós temos o conectivo ou, que vai ser um V, que é a disjunção. Nós temos o conectivo se, então, e nós temos o conectivo se, somente se. Ok, vamos por partes. O tiozinho, negação. O e que no caso é conjunção das duas frases, tem como nome conjunção. Você está juntando as duas frases de uma forma que elas têm que ser iguais para ser verdadeiro. Ou seja, se é verdadeiro, a outra tem que ser verdadeiro para suprir determinada condição. Já o ou, ele é uma disjunção. O que isso significa? Se aqui, ao invés de eu colocar ambos os clientes têm que ser verdadeiros, eu colocaria pelo menos um dos clientes tem que ser verdadeiro. O que isso significa? Aqui vamos trocar esse V, esse acento circunflexo por um V, e aqui o ou. Aqui, nesse cenário, você pode ver que o P é verdadeiro e o P2 é falso, porque ele é negação. Então, essa informação aqui, por mais que ela tenha um falso, que não é verdadeiro, a gente vai ter um resultado verdadeiro. Por quê? Porque no ou, você só precisa que um seja verdade. Que um tenha essa característica de verdade. Não precisa dos dois. Então, aqui nós temos um resultado verdadeiro, mesmo tendo uma negação, aqui em cima. Eu, particularmente, não usei esse sim então ou esse se somente se até hoje. Eu vou dar uma breve explicação aqui, porque realmente eu não cheguei a utilizá-los na programação não. Então vou focar naquilo que eu já utilizei, que é o e, o ou diferente. Isso aqui também pode ser considerado diferente, tá? Na programação. Então vamos lá, o condicional, que é o se então, será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. O que isso significa? Que ela vai ser falsa quando essa proposição aqui for verdadeira e a consequente for falsa e a próxima for falsa. Então, se aqui eu estivesse utilizando se Cláudio é brasileiro, então Lucimar não é brasileiro. Nessa condição aqui, eu botei o se então, que são os conectivos, nessa condição aqui, a gente vê que será falsa. Então, nessa condição, a gente entende que esse verdadeiro aqui vai se tornar falso, porque a primeira condição é verdadeira e a segunda é falsa, que é o negativo. Já no se somente se, que seria o bicondicional, nós temos que entender que será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Esse se somente se ele é muito específico. Cláudio será brasileiro se somente Cláudio for brasileiro. Ou então, Cláudio não será brasileiro se somente Cláudio não for brasileiro. Então, a gente tem que entender aqui que ela é uma condição que ela só vai ser verdadeira se ambas as preposições tiverem a mesma lógica, ou verdadeira ou falsa. Se botar aqui, Cláudio é brasileiro se somente se Cláudio não for brasileiro, aí ela é uma preposição falsa. Esse resultado final é na hora que a gente junta as duas preposições. Para a gente ter uma noção melhor, você pode ver isso aqui como uma conta. Você vai botar lá uma preposição A mais uma preposição B, e esse resultado pode ser verdadeiro ou falso. É assim que funciona essa lógica de tabela verdade. Mas como eu disse, eu não vou me aprofundar nisso. Eu só quis demonstrar para vocês como isso funciona por cima, para vocês terem uma noção de como isso será utilizado na hora de aplicar num programa. Porque vamos supor, você tem um programinha que você está querendo que o cliente ele só vai acessar a plataforma se e somente se ele colocar a senha certa. Você consegue entender? Essa vai ser a condição que você vai botar lá no seu loopzinho no Java para ele poder ter acesso ao site. Ele só vai conseguir entrar na plataforma se e somente se a senha dele for verdadeira, for certa. Aí é uma condição que vai retornar o verdadeiro, aí o seu programa vai lá, vai aceitar a entrada do cliente, ele vai poder ter acesso. Pode parecer um pouquinho confuso,
pode parecer difícil de entender de primeira, mas com o passar do tempo vocês vão conseguir pegar isso direitinho, tá? Não precisa se preocupar em aprofundar em questões de lógica sobre transforma essas frases negativas em positivas. Isso aqui vai ser só utilizado em questões de prova. Se tu for fazer uma prova aí de concurso, aí eu te indico a estudar isso a fundo. Mas se você quer aprender a programar, não precisa estudar essa tabela verdade a fundo desse jeito. Do ser somente ser assim, então qual condição vai ser verdadeiro, qual vai ser falso. Até porque isso é uma coisa de consulta. Você vai estar lá escrevendo seu programa, pô, se eu botar essa tabela aqui desse jeito, como vai ser? Aí você vai lá e consulta no Google, consulta no chat GPT. Você não precisa ter isso na cabeça, firmado. Só pelo menos o e o ou e o não. Os outros não, os outros são coisas mais difíceis de serem utilizadas. Então assim, você tem essa noção de como funciona, já é ótimo, só ter essa noção. E daqui a gente vai para o diagrama de Venn. Agora que a gente entendeu de uma forma ali bem resumida como funciona a lógica, voltando a falar, a minha ideia de trazer esse conteúdo aqui para vocês é informar de forma resumida como isso funciona. Caso vocês queiram algo aprofundado, existem diversos profissionais que já fizeram cursos bem aprofundados de lógica, como o curso em vídeo do Gustavo Guanabara, dentre outros inúmeros youtubers e professores que fazem esse conteúdo de forma bem aprofundada. A intenção aqui é mostrar o básico para a gente partir para a programação. Na programação a gente vai aprofundando, a lógica não é aprofundada. Ok. Agora que nós temos essa lógica já implementada na nossa cabeça de como funciona, nós temos que entender também como funciona o diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É uma representação gráfica de como aquela lógica booleana de verdadeiro ou falso funciona. Aqui nós temos três tipos principais, que é a união. Por exemplo, se eu tenho dois clientes e ambos são brasileiros, então ambos estão certinhos aqui. Se eu tenho 3 clientes, mas 2 não são brasileiros e um deles aqui é brasileiro, nós temos a intersecção. E nós temos aqui a diferença, que um é brasileiro e os outros 2 clientes não são brasileiros. Ou seja, aqui a gente tem uma representação gráfica daquele modelo de lógica que a gente apresentou lá no nosso slide agora há pouco. Então o diagrama de Venn, ele nada mais é do que uma forma gráfica. Você vai estar representando de forma gráfica, com gráficos, aquilo que você escrever na sua condição. Isso é bom para você ter como demonstrar em slides, tanto para a sua equipe ou para você mesmo pensar, raciocinar como isso está funcionando, demonstrar para possíveis investidores no seu aplicativo, para você demonstrar a lógica, ou também aprender a lógica. Então acaba sendo uma ferramenta muito útil para ser utilizada junto com a tabela verdade para demonstrar uma lógica que você quer implementar em determinado sistema ou em determinada função. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que esse conteúdo básico que a gente entendeu aqui de lógica já é o suficiente para a gente entrar em Java, para a gente aprender passo a passo lá a linguagem Java, a sintaxe, os laços de condição, tudo certinho a gente consegue com essa lógica já na cabeça. Caso você queira se aprofundar para fazer um concurso ou simplesmente para saber mais, você pode estar pesquisando aí no próprio YouTube, que vão ter cursos já bem completos, bem profundos, que não são a minha área em si, né, que é a lógica lá profunda. Então, assim, se vocês quiserem, vocês podem se aprofundar, estudar mais, mas caso, pô, tá bacana, eu quero Java, que a intenção aqui é isso, a gente começar a entender o básico, partir para o Java, partir para o Spring Boot, partir para programação, partir para mão na massa mesmo. Chega de teoria, vamos para mão na massa. E eu espero que vocês tenham gostado desse mini curso de lógica. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Eu vou estar deixando aqui o card para o curso da linguagem de Java. Isso aí. Muito bom ter a companhia de vocês e até a próxima aula, que agora vai ser só Java e Spring Boot daqui para frente, viu? É isso. Valeu!